Dando continuidade à resposta daquele nosso amigo, né, que está com uma febre de origem obscura e que acha que está com uma doença autoinflamatória. Então, já que ele me fez as perguntas todas, né, ele deve ter visto isso no site, eu estou respondendo porque é bom. É bom a gente ter isso no nosso site, no nosso canal, porque acaba servindo como também informação adicional para outros. Né? Mas é como eu acredito, eu acho que não é o problema dele, que ele deve ser adulto. Não é, né? Mas as doenças autoinflamatórias estão mais relacionadas a crianças. Não que podem dar em adultos, podem sim, mas é mais comum em crianças e adolescentes. Né? Agora ele me perguntou o seguinte, que é a síndrome periódica associada ao receptor TNF, fator de necrose tumoral. O fator de necrose tumoral é uma citocina produzida pelo nosso sistema imunitário que tem ação justamente de combater infecções e também combater o aparecimento de cânceres, tá bom? Então é um problema realmente associado à disfunção dessa produção dessa citocina. Né? Então é uma doença autossômica dominante, ela é encontrada muito em países europeus como a França, a Irlanda. Ela justamente começa basicamente na infância e na adolescência. E o que diferencia ela das outras doenças autoinflamatórias é porque o surto, muitas das vezes, ele é muito demorado, sabe? Enquanto as outras evoluem de 2 a 7 dias, né? A PIFAP é 3 a 4, a do Mediterrâneo 4 a 5, né? Essa não, ela pode evoluir de 1 a 4 semanas, ou seja, aquela febre de origem obscura crônica, né, que evolui de 1 a 4 semanas, levando a febre importante, uma pleurite, né, inflamação da pleura, e um edema também periorbitário, edema que fica um inchaço ao redor dos olhos. É uma doença difícil de diagnóstico, né? O diagnóstico muitas das vezes ele deve ser feito através da via genética, mas como eu havia falado, 40% das doenças autoinflamatórias você não consegue ter um diagnóstico, então pode ser que também a gente não consiga o diagnóstico, né? Apesar que essas doenças mais específicas já está muito mais consagrada a avaliação, os locos genéticos envolvidos, né? E a forma como nós temos de tratar, né, a primeira linha de defesa contra esse problema é o etanacept. O etanacept é um remédio que ele tem um alto peso molecular e ele se liga ao fator de necrose tumoral, né, e faz com que o fator de necrose tumoral ele não tenha uma ação. Né. Diferentemente da artrite reumatoide, que você pode utilizar o anticorpo monoclonal, a gente já falou muito sobre o anticorpo monoclonal dessa classe, né, de imunobiológicos, que ele neutraliza o fator de necrose tumoral. A gente sabe que o TNF, o fator de necrose tumoral, ele também é uma substância que causa destruição das articulações em pacientes com artrite reumatoide. Mas tentaram fazer um infliximab, esse anticorpo monoclonal, para esse tipo de doença autoinflamatória e não tiveram um sucesso adequado, entendeu? Então, ainda a linha de defesa principal é o etanacept. Não adianta o paciente que tem um diagnóstico de síndrome periódica associada ao receptor de TNF, não adianta fazer o anticorpo monoclonal que não tem uma ação muito boa ainda. Pode ser que no futuro o infliximab ele haja adequadamente, tá? E depois de algum tempo, né, o próprio etanacept ele acaba causando intolerância. Então, nesse caso, quando levar à intolerância, ou seja, você não funcionar mais a essa proteína de alto peso molecular que vai neutralizar o TNF, você então tem que fazer dois tipos de medicações, que seria o anti-TN1, né? O bloqueador de interleucina 1, né? E medicações que de certa forma tirem o processo inflamatório, né? Como os corticoides e outras medicações. Mas o principal justamente é o bloqueador de interleucina 1, que é um tipo de citocina pró-inflamatória que está envolvida fortemente no processo de autoagressão e também inflamatório do corpo, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.